Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast Otoalerg. E hoje estamos aqui, eu e Silvia, junto com uma convidada especial, que é a nossa amiga Raquel Moésia, que veio junto enriquecer o nosso quarto episódio. Exatamente. Então, boa noite, Raquel. A gente gostaria de agradecer a sua presença. Nós sabemos que você está com um bebezinho, né, pequeno em casa, amamentação exclusiva, mas, né, teve essa consideração com a gente, né, de vir aqui contar a sua experiência sobre o tema abordado de hoje. Antes disso, eu gostaria de lembrar vocês que nós estamos pelo YouTube, né, Otoalerg. Estamos também no Spotify, Otoalerg. Gostaria muito que vocês se inscrevessem, né, no canal e pudessem acompanhar os episódios anteriores que nós já lançamos. Temos também o Instagram do Otoalerg, né? Lá no Instagram vocês vão sempre ver os episódios lançados de uma forma mais resumida. A gente faz cortes para ficar, né, mais atrativo. Então, vocês também, quem ainda não segue, né, que é meu seguidor de Silvia, vai lá. A gente também tem o Instagram do Otoalerg. Exatamente. Então, qual a boa de hoje, Tuane? Bronquiolite, né? Como a gente falou no último podcast, a gente abriu caixinhas lá pelo Instagram do Otoalerg e a doença mais pedida, que é a doença do momento, foi bronquiolite. E aí, como a gente já tinha falado nos episódios anteriores, a gente convidou, né, uma pessoa que passou recentemente, né, pela bronquiolite para trazer para a gente mais informações, né, trazer para vocês como foi essa experiência e enriquecer mais ainda o nosso podcast, que é a nossa amiga Raquel Moésia, que é enfermeira e é mãe do Samuel e do Matheus, e recentemente teve que enfrentar, né, a bronquiolite no seu filho mais novo, no caso o Matheus. Então, vamos começar, né, falando o que é bronquiolite, tá? Então, bronquiolite é uma virose, né, Tuana? Então, é uma doença viral, causada principalmente pelo vírus essencial respiratório, porém, outros vírus também podem, né, acometer nessa forma, como rinovírus, influenza, parainfluenza, Covid, né, e companhia, não é isso? E aí, às vezes, a gente acha, né, que a bronquiolite é uma doença só da infância, só das crianças, mas não, né? É claro que as crianças pequenas, abaixo de 1 ano, são as crianças que têm mais risco, que vão ter mais risco de desenvolver complicações. Porém, a bronquiolite ela pode atingir qualquer idade. Adultos, né, idosos. É um vírus, o vírus essencial respiratório, que é o principal responsável pela bronquiolite, ele é um vírus onipresente. Então, ele está presente no mundo inteiro, tá? E assim, em países tropicais, como é o caso do Brasil, ele vai ter os picos, né, a sazonalidade, mais nesse período chuvoso, né, que é o que a gente está enfrentando nesse momento. Temos que lembrar também, outro vírus também perigoso que faz bronquiolite é o rinovírus. O rinovírus ele tem muita associação em desencadear asma futuramente. Por exemplo, uma criança faz a bronquiolite por rinovírus, ele vai ter uma chance maior de desenvolver asma. Exatamente. E aí, qual é, assim, digamos, não seria o perigo, né, mas a armadilha, pronto, essa palavra. Qual seria a armadilha da bronquiolite? É porque ela começa como uma gripe, né? Ela começa como uma gripe. Então, a criança começa com sintomas gripais, com o nariz escorrendo, um pouquinho entupido, uma tossezinha. E aí, né, depois é que a criança vai evoluir com as complicações. Então, por isso que hoje em dia a gente fala tanto, está difundida aí nas redes sociais, a questão de visitar principalmente os recém-nascidos, né? E as crianças pequenas, né? Porque uma simples gripe no adulto, no avô, na avó, pode resultar futuramente numa bronquiolite. Então, estamos aqui com Raquel, né? Ela teve uma experiência recente de internação com o filhinho dela de 3 meses, o Matheus. Então, Raquel, eu queria que você contasse assim, um pouquinho a experiência em relação aos sintomas, como você percebeu que Matheus não estava bem. Bom,
Na sexta-feira, dia 18, ele apresentou uma tosse, mas assim, algo muito esporádico e muito irrelevante, que eu não dei muita importância. Às vezes achava que era porque está começando a babar. Não, me engasgou com a babinha. No sábado, percebi a cabecinha quente. Só a cabecinha. Com o restinho do corpo, temperatura no tato normal. Mas aí resolvi colocar termômetro, já estava ali 37,9 de temperatura. Mediquei, não tinha obstrução nasal, entrei em contato com a pediatra. Com a pediatra que eu acompanho, a doutora Silvia. E aí a gente entrou com o ciclo de nebulização, com a medicação. O domingo, passou o domingo, aquele bebê bem enjoadinho, choroso, querendo colo, mas sem febre, continuava sem obstrução nasal. Na madrugada para segunda-feira, ele acordou para mamar, e aí durante a mamada eu já percebi que ele estava começando a apresentar desconforto respiratório. No caso aí, no quarto dia. No terceiro. No terceiro dia. Isso. E aí ele conseguia mamar, mas eu comecei a observar já aquela costelinha querendo aparecer. E aí fui lavar nariz. Na lavagem nasal ele apresentou vômito, já com a secreção bem característica, não aquela secreção esverdeada, né? Mas uma secreção mais liguenta, mais fininha, transparente. E aí amanheceu, entrei novamente em contato com Silvia. Ela examinou ele e aí já foi fechado o diagnóstico de bronquiolite. Não tinha pneumonia, mas ele tinha um desconforto respiratório. Voltamos para casa, a gente iniciou os ciclos de nebulização, porém Matheus não teve melhora. Quando foi umas 5 e pouca da tarde, para 6 horas eu gravei ele respirando, mandei para ela, contei frequência respiratória e a saturação bem limítrofe, né? Estava 90, 91, e aí foi o ponto de partida onde a gente resolveu internar, né? Porque assim, o que me assustou foi apenas o terceiro dia, né, de doença, que é quando abre realmente, né, esse quadro, e já com franco desconforto respiratório, que não melhorou com as medidas iniciais, né? A gente sabe que para bronquiolite é mais aquela questão de hidratação, né, de lavagem nasal, de suporte, e ele não respondeu a broncodilatador, que é um remédio de prova, né, que a gente faz tipo um teste terapêutico, digamos assim. Tem paciente que melhora, tem paciente que não. Ele foi um paciente que não melhorou com broncodilatador. E aí um bebê de 3 meses, né, dentro ali daquela faixa etária de risco maior de bronquiolite e já em franco desconforto respiratório apenas no terceiro dia. Então, como a gente sabe que essa doença, ali para o 5º até o 7º dia, oferece muito risco, né, de dessaturação, da criança realmente precisar de suporte de oxigênio, então a gente resolveu intervir de forma precoce. Exatamente. E aí, assim, aproveitando, né, que Raquel falou agora um pouquinho da questão de como foi a experiência pessoal, eu queria, Silvia, que você falasse aqui para as mães quais os sinais de alerta, o que, né, deve fazer, procurar um pronto-socorro ou procurar o pediatra que acompanha, né, na vigência de um quadro gripal. Certo. Então, se inicia, né, como um resfriado, uma gripe comum, em geral, uma febre, que muitas vezes é uma febre mais baixa, a depender do vírus, né, que está causando a infecção. Pode vir até uma febre mais alta, como, por exemplo, né, o vírus da influenza, ele dá febres bem mais altas. E aí, aquela obstruçãozinha nasal, rinorreia, aquela secreção, como Raquel disse, não é aquela secreção amarela, esverdeada, não, é aquela secreção pegajosa, liguenta, né, bem clara, aquele catarro difícil de você conseguir, né, aspirar, de você conseguir remover. E aí a criança realmente tende a entrar em algum grau de desconforto para respirar, né? Existem graus leves, existem graus moderados e graves, que são os que a gente tem que ter mais cuidado. Então, a gente classifica, né, esse desconforto, sempre checando a frequência respiratória. Então, cada idade,
né? Cada faixa etária, a criança respira X vezes por minuto. Então, a gente tem que checar a frequência respiratória e a oximetria. Então, a oximetria é algo fundamental para você classificar se é uma criança de risco moderado, de risco grave ou de risco leve que daria para manter em casa. Por exemplo, o caso de Matheus, de manhã ele estava com saturação 95, né? Então, 95, desconforto respiratório leve, mãe enfermeira, totalmente orientada, né? Tinha a retaguarda, digamos assim, minha, né? Na hora que precisasse, e aí a gente optou realmente por manter em casa. Mas aí a criança evoluiu não respondendo, né, à medicação, evoluiu com piora do desconforto respiratório, evoluiu com recusa à mamada, entendeu? Porque é outra coisa que a gente tem que ficar bem atento, é essa oferta, né, hídrica, essa oferta de líquido, no caso dele, leite materno exclusivo. Por quê? Porque a criança, ela gasta mais água respirando mais rápido, ela gasta mais água com a temperatura mais alta, né? Ela está ingerindo menos, ela pode estar perdendo, como, por exemplo, foi o caso de Matheus, através do vômito. Então, assim, são vários fatores que podem levar à desidratação, que pode piorar a doença, entendeu? Então, a gente tem que ficar de olho nisso, né? Nessa parte respiratória, né? De desconforto respiratório, com frequência respiratória, os sinais de desconforto, além da oximetria baixa e da frequência respiratória alta, é o que a gente chama de tiragens, que também Matheus tinha, né? Pode ter tiragem de fúrcula, que é esse buraquinho que a gente tem aqui em cima, tiragem entre as costelinhas, né, que acaba entrando um pouquinho entre uma costela e outra, ou a tiragem subcostal, que seria a mais grave, a mais importante, que é no finalzinho mesmo das costelas, a barriguinha meio que entrando, certo? Então, esse é um sinal realmente de gravidade. Assim, na minha concepção, qualquer criança, mesmo com desconforto respiratório leve, deve ser avaliado pelo médico, né? Então, faz uma ausculta, faz oximetria, e aí, de acordo com a avaliação médica, vai, né, determinar se é leve, moderado, grave, vai, como é que eu posso dizer, tomar as medidas cabíveis para cada situação. Exatamente. Então, resumindo, né, a criança que veio, que está, na verdade, com um quadro gripal, e a mãe começa a notar que não está se alimentando bem, que não está aceitando o líquido, e está com dificuldade para respirar, ou então está mais caidinho, mais jogado, né, tem que procurar um atendimento, tem que procurar uma ajuda, né? Não vai ficar em casa esperando resolver. Exatamente. E aí uma coisa importante também que Raquel falou foi a história de ele não tem pneumonia. E realmente depois, quando ele chegou no hospital, foi radiografado, ele não tinha pneumonia. A ausculta dele não era de pneumonia, o quadro dele não era de pneumonia, mas a gente tem que lembrar que seria uma das principais consequências, né, seria essa infecção secundária por bactéria, né, e especialmente a gente lembra do pneumococo, né, Raquel? E lembra também das vacinas, né, que existe vacina para proteger, né, contra o pneumococo, para proteger dessas infecções secundárias causadas inicialmente por vírus. Exatamente. A gente vai já falar um pouquinho mais das vacinas, mas assim, para tentar seguir uma sequência, né? A gente já falou os sintomas, vamos falar um pouquinho agora do tratamento, né? Que aí os casos leves, como o Silvio falou e tentou com o Matheus, inicialmente vai ser tratado em casa, a criança vai ficar fazendo sintomático, lavando o nariz, sendo tratado com qualquer virose. Se a criança já apresenta sinais de gravidade e aí o pediatra resolve internar, essa criança vai passar a ter um suporte lá no hospital, certo? E aí agora a gente pode falar um pouquinho da prevenção, né? Para depois passar para as vacinas. E a grande novidade que eu acho que todo mundo quer saber é a questão da vacina para o vírus essencial respiratório, né? Que é uma vacina que a mãe já pode tomar, então a mãe já está cuidando, né, do seu filho, já vai passar anticorpos durante a gestação. E é o que o Silvia vai falar um pouquinho mais para vocês agora, e Raquel também, como mãe, como enfermeira, qual é o período que a gestante deve procurar essa vacina. Exatamente. Então, assim, falando em prevenção, né, a prevenção da bronquiolite seria a prevenção das viroses em geral, né? Então, lavar as mãos,
né, pessoas doentes, pessoas gripadas, usar máscaras, né, evitar o contato, aglomerações, com outras pessoas. Então, aí a gente já ficou craque, né, durante o período de Covid. Então, esses cuidados, eles devem ser mantidos. E aí, a grande novidade são as vacinas e os anticorpos, que Raquel está bem afiada nessa questão. E aí, Raquel, o que tem de novo na parte de vacinas contra bronquiolite? Existe no mercado de comercialização uma vacina e 2 anticorpos monoclonais, né? Porque questão de fabricação e de efeito no corpo, digamos assim, tem uma distinção, né? Em relação à vacina, tem a vacina que pode ser feita em gestantes, a partir de 24 semanas até 36 semanas. Isso vai depender de uma decisão conjunta com o obstetra, que acompanha o período gestacional que essa gestante deve tomar a vacina, que é uma vacina que ela protege contra o vírus essencial respiratório A e B. Porque aí também, às vezes, muita gente acha assim, tomei a vacina, estou 100% protegida, mas infelizmente não, porque existem outros vírus, como a senhora mesmo já relatou, que podem causar a bronquiolite, né? O lançamento do momento, que é a nivesimab, que é um anticorpo monoclonal, ela pode ser feita em RNs até crianças de 2 anos de idade, dose única, e aí também é outra vertente que deve ser levada em consideração a consulta com o pediatra que acompanha, mas a recomendação, de uma maneira geral, é ser feita justamente no período de sazonalidade, porque aí, como é um anticorpo monoclonal, então, digamos que já vai pronto. É diferente da vacina, que o organismo vai ali batalhar para criar aquela imunidade. Então, assim, a vacina, né, e o anticorpo, eles funcionam de formas diferentes. A vacina é dada para a mãe, é dada tipo o bicho, né? O vírus atenuado, ou seja, não é capaz de causar doença, mas o organismo entende como se ele estivesse entrando em contato, né, com o vírus de verdade, começa a produzir anticorpos. Como o bebê ainda está na barriga da mãe, esses anticorpos eles são passados via transplacentária, ou seja, da mãe para o bebê através da placenta. Então, o bebê, ele nasce já com esses anticorpos cedidos da mãe, só que eles vão acabando, digamos assim. Até o 3º mês, ele está numa quantidade boa. Após o 3º mês, até ali o 6º mês, eles vão caindo, certo? Já o anticorpo já está dando tudo pronto ali, né, para o bebê. Então, ele não precisa fazer nada. Então, a gente chama de imunização passiva, certo? Então, a criança toma a vacina, que é recomendada de recém-nascidos até crianças de 2 anos, né? Por quê? Porque são crianças que vão ter um maior risco de desenvolver doença grave, né? Nessa faixa etária. Então, já está tudo prontinho ali para reagir, né? Para ter, como é que eu posso dizer, o corpo se defender, né, contra a infecção do vírus sincicial respiratório. Porém, como Raquel bem falou, não é só o vírus sincicial respiratório que faz bronquiolite. Então, a gente tem outras vacinas, como a vacina da influenza, né, que vai proteger contra a influenza, a vacina do Covid, que vai proteger contra o Covid, que aí você já vai estar eliminando aí mais 2 vírus que podem causar bronquiolite. Então, minha gente, a chave do negócio é vacinar. Exatamente. E aí, aproveitando, assim, o que você está falando, eu lembrei de uma dúvida muito frequente das pessoas, né? Que elas falam assim, eu me vacinei da gripe e mesmo assim eu gripei. Como assim, né? A vacina não funcionou, isso é muito frequente. Mas, na verdade, gente, é como o Silvio já falou, né? A vacina não vai impedir você de ter a doença porque existem vários vírus e até do mesmo vírus. Então, falando, por exemplo, da influenza, vai ter vários sorotipos, né, que podem causar doença. Então, você não fica livre de ter influenza. Mas qual é a vantagem da vacina? É prevenir dos casos graves, né? Então, a gente não se vacina para não gripar. A gente se vacina para reduzir a gravidade, né, dos sintomas, né? E prevenir também a transmissibilidade. Por exemplo, um bebezinho até o 6º mês, ele não toma vacina de influenza, né? A influenza é só a partir do 6º mês. E aí, nesse período, quem toma? Toma o pai, a mãe, a avó, o irmão mais velho.
para que eles não adoeçam, para que eles não transmitam, Que é entendeu? aquela história que foi bastante difundida na época do Covid, né? Que a gente se vacinava não só por a Vacinação de gente. rebanho, né? A gente se vacinava pelos nossos avós, né? Pelos nossos filhos, pelos nossos pais, né? Então, tá aí a importância gigantesca da vacinação, que a gente sempre fala aqui no podcast, né? O quarto episódio, acho que tem os 2 anteriores a gente falou e defende essa questão da vacinação. Exatamente. Tem outro anticorpo, né, Raquel? Existe a palivizumab, que é um custo bem mais elevado em relação à comercialização, mas ela é disponibilizada no SUS gratuitamente, mediante prescrição também do pediatra, o neonatologista, mas ela só é indicada para bebês com alguma comorbidade, cardiopatia, pneumopatia. Então, o uso dela é bem mais restrito do que o lançamento que é a aniversimab. Então, uma observação que eu queria fazer em relação, né, à bronquiolite e ao tratamento, aos sintomas, é o uso do oxímetro. Então, hoje em dia, pós-Covid, todo mundo tem um oxímetro em casa, né? Então, às vezes, vai lá, a mãe bota no dedo do menino e aí dá uma oximetria mais baixa, né? Do que o que se espera, e aí a mãe pira, né? Então, a gente tem que ter cuidado, gente, porque, assim, esses aparelhos, existem os oxímetros destinados à pediatria, né? Os pediátricos. Então, aquele oxímetro lá que você tem em casa pode não estar falando a verdade, né? Pode não estar lendo de maneira adequada, tá? Então, por isso que também é sempre muito importante a avaliação médica, né? Então, isso era uma coisa que eu queria falar. A segunda coisa que eu queria falar dos exames em relação à bronquiolite, né? Para descobrir o vírus, qual o vírus que está causando, né? Então, existe os painéis virais, existe a pesquisa dos antígenos. Isso é importante, tanto do ponto de vista epidemiológico, para poder a gente saber o que é que está circulando, né, naquele período do ano, né, na região que a gente vive, e também nos casos que positivo influenza, a gente tem remédio, né, Tuane? Exatamente. E aí a vantagem de saber qual vírus é especificamente, né? Então, Exatamente. as crianças mais graves, a gente tem essa opção hoje em dia de tentar identificar o vírus e até para não ficar fazendo antibiótico aí para todo mundo, né? Exatamente. Então, para a influenza, a gente tem, né, o oseltamivir, que é uma medicação que é comprada com receita, né, médica, e que é bem interessante fazer no início do tratamento. Então, assim, outra coisa também que eu queria enfatizar é que não precisa estar fazendo raio-x, nem hemograma, nem PCR para todo mundo, né, gente? Então, assim, nada substitui a avaliação clínica. É claro, é óbvio, né, que se o médico identificar alguma situação de mais risco, alguma situação de mais gravidade, ele vai pedir os exames adequados. Dentro desses exames, o raio-x, os exames de sangue, mas que não são exames obrigatórios. Como funcionou contigo, Raquel, a questão de exames? Você chegou a fazer painel viral, chegou a fazer raio-x? Como foi? Foi feito o painel viral dele, que por SUAB, né, que é o teste rápido, super tranquilo a coleta. E aí foi pesquisado Covid, influenza A e B e vírus social respiratório, que foi o que positivou, os outros deram negativos. Foi feito raio-x no ato da internação, mas não foi colhido exames laboratoriais de uma maneira geral, digamos assim. Nem você viu necessidade, nem as pediatras que acompanharam durante a internação também viram a necessidade. Só foram esses exames coletados. E a gente tem que lembrar também a possibilidade de co-infecção, não é? Porque o negócio está tão desmantelado nesse período de sazonalidade. Tanto vírus, e com esses painéis a gente está conseguindo ver que isso existe, né? Porque positiva 1, 2 vírus, infelizmente isso pode acontecer. Exatamente. E aí, assim, eu tô vendo aqui algumas perguntas que as pessoas estão fazendo, mas a maior parte a gente já respondeu. E aí eu só queria fazer uma que eles deixaram aqui, que é sobre a disponibilidade da vacina pelo SUS da gestante. Se essa que a gente falou, né, do anticorpo, que está disponível pelo SUS, mas a gente não falou da vacina da gestante, se também está disponível ou só em clínicas particulares. Até o que eu andei dando uma lida, uma pesquisada, o que o SUS está tentando implementar
é a da gestante e o lançamento da Nivesimab. Mas em que pé está essa implementação ainda não está disponível. Só em clínica privada. Se tiver interesse, vai ter que procurar realmente, né, nas clínicas privadas. E claro que antes não é ir procurar sozinho, é conversar com o obstetra, no caso da gestante, e no caso das crianças que querem utilizar o anticorpo, conversar com o pediatra que faz o acompanhamento. Exatamente. Então, acho que é isso, né? É isso, pessoal. Foi um prazer mais uma vez estarmos aqui. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de Raquel, que veio aqui enriquecer, contar essa experiência, né, que passou por esse momento difícil recentemente, está com um bebê pequeno, amamentando, e veio aqui agradecer, e veio aqui, né, enriquecer o nosso podcast. Então, muito obrigada, Raquel. Eu que agradeço o convite por poder participar com essas duas esferas da medicina. E poder partilhar um pouquinho da vivência e, de alguma forma, tentar ajudar alguma mãe que também está em casa, às vezes escuta, dá aquele cliquezinho que o bebê não está bem para já procurar ajuda. Exatamente. Então, pessoal, ficamos por aqui, né, por hoje. Lembrando que esse episódio, ele está gravado, tá? Então, você pode acessar no YouTube ou no Spotify. Se inscreve no nosso canal, Otoalerg. Nos siga no Instagram, Ativa as notificações. Ativa o sininho das notificações, certo? E acompanha com a gente, tá? Então, nós temos vários outros episódios anteriores e iremos gravar também quinzenalmente para enriquecer aí mais seus conhecimentos, né, em relação aos temas médicos de pediatria, de alergia E de otorrino. e de otorrino, né? de vida. A gente vai falar de tudo De aqui. tudo, né? Então, Vem vem com a gente.